Ainda sobre a CPI da pandemia, preciso contar para vocês que os senadores, então, claro, ali da comissão, votaram hoje requerimentos importantíssimos, um monte deles. Não é força de expressão. 187 requerimentos. Todos foram aprovados. Entre os pedidos, as quebras de sigilo fiscal do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do advogado de Bolsonaro, Frederic Wassef, e também de blogueiros bolsonaristas. O Chico Prado tem os detalhes para a gente. Chico, boa noite, bem-vindo, querido. Acabou de sair, inclusive, gente, uma decisão do Supremo Tribunal Federal em favor do deputado Ricardo Barros, né, Chico? De agora a pouco, Mona, isso mesmo. Boa noite a você, a todos que acompanham o Expresso CNN. Um mandado de segurança contra o presidente da CPI, Omar Aziz, impetrado pelo deputado Ricardo Barros. A ministra Carmen Lúcia deu prazo de 24 horas para que a CPI esclareça esses pedidos de quebras de sigilos do líder do governo na Câmara. O deputado pediu ao Supremo que suspenda as aberturas de seus dados telefônico, fiscal, telemático e também bancário. Na decisão, Carmen Lúcia diz que esse pedido é incabível, foi a palavra que ela usou. Abre aspas, a quebra de sigilo de membro do Congresso Nacional pela CPI, pois a medida somente poderia ocorrer após requerimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e deferimento pelo relator, fecha aspas, evidentemente pelo fato de Ricardo Barros ser um parlamentar e ter foro privilegiado. A CPI aprovou entre esses 187 requerimentos, Mona, 26 de quebra de sigilos também de entidades ou sites considerados bolsonaristas, disseminadores de fake news, entre eles o Instituto Força Brasil, Renova Mídia, Terça Livre e Jornal da Cidade Online, além de alguns perfis pessoais nas redes sociais. A gente organizou aí 2 telas para mostrar também o restante daquilo que é essencial entre o que foi aprovado hoje. Na primeira tela, então, as quebras de sigilos fiscal da Precisa Medicamentos, da Global Gestão em Saúde, do deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, agora investigado pela CPI da pandemia, e de Francisco Maximiano, que é sócio tanto da Precisa Medicamentos quanto da Global Saúde. Na segunda tela, a gente tem outras quebras de sigilo fiscal de Alan dos Santos, blogueiro bolsonarista bastante conhecido, Frederic Wassef, conhecido por ser o advogado da família Bolsonaro, e também de Thaís Amaral Moura, assessora especial da Secretaria Especial de Assuntos Parlamentares. No caso de Wassef, a CPI quer saber se ele tem alguma relação, por exemplo, com negociações envolvendo as quebras envolvendo a compra ou tentativas de compra de vacinas pelo governo. E os senadores pediram também à Receita Federal um levantamento de empresas com eventual participação de Ricardo Barros e Frederic Wassef ao longo dos últimos 5 anos para tentar pegar alguma ponta solta nessa história com esse passado recente dos últimos 5 anos, mas com o mandado de segurança agora apresentado pela ministra Carmen Lúcia, isso aqui vai ficar mais difícil se a CPI não esclarecer nesse prazo de 24 horas dado por ela. E para encerrar, o deputado Ricardo Barros, como tem feito diariamente quase, respondeu pelo Twitter o seguinte: a CPI não encontrará nenhuma ligação minha com a Precisa. Todas as pessoas ouvidas no caso Covaxin negaram minha participação. A CPI extrapola, exagera e mente. Mas agora a condução da relação com a CPI é com os meus advogados. Essa última frase, inclusive, é idêntica à do tweet de Ricardo Barros, que ele postou ontem, quando se tornou, portanto, um investigado pela CPI, deixando de ser, assim, uma testemunha, condição em que ele estava na quinta-feira passada, quando foi ouvido pela comissão. Mona.